7 de dezembro de 2025, segundo domingo do Advento do ano litúrgico 2025-2026. A tradição mais aceita entre os liturgistas é que o segundo domingo do Advento deve concentrar a sua atenção na mensagem de João, o Batista, o batizador, João Batista, primo de Jesus, porque as mães eram primas, né? Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João. Então, os filhos, consequentemente, são primos também. João Batista é aquele que é descrito no Evangelho de Mateus como sendo uma figura estranha, exótica, dá para dizer o mínimo. Vivia no deserto, não se vestia como todas as pessoas, porque ao invés de usar roupas de tecido, ele usava uma roupa de pelo de camelo e devia ser muito magro, porque se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Uma figura diferente das outras. Um homem extremamente corajoso, porque os evangelhos nos dizem que quando ele começa a fazer uma pregação nas ruas, nas praças, nos mercados, ele atrai muita gente e ele, como os profetas do Israel antigo, ele tem coragem de literalmente apontar o dedo e chamar, convocar, desafiar cada grupo de pessoas, cada classe de pessoas ao arrependimento. Ele foi extremamente corajoso. Os profetas antigos fizeram isso. A gente lê no Antigo Testamento como que os profetas denunciavam os erros dos sacerdotes, a classe sacerdotal, quer dizer, a liderança religiosa do Israel antigo, dos reis, dos príncipes, daqueles que viviam na corte palaciana, os comerciantes, o povo, a massa do povo. E por isso o profeta muitas vezes é uma figura indesejada, indesejável, exatamente porque ele olha e diz: você tem que mudar isso, mudar aquilo outro, tem isso assim na sua vida que está errado, você tem que consertar, mudar de vida. Pare de fazer isso de errado que você está fazendo, conserte os seus caminhos. Sejamos honestos, ninguém gosta que alguém venha e fale assim conosco. É ou não é? Ninguém gosta. O John Stott foi um pastor anglicano inglês, agora do século XX, da segunda metade. Ele faleceu bastante idoso, com mais de 90 já, e autor de muitos livros, muitos comentários bíblicos do Novo Testamento. Ele conhecia muito bem a língua grega, o grego bíblico. O John Stott, ele, certa feita, escreveu, um dos seus comentários, ele escreveu que no culto, na hora da reunião do culto, todos estão ali no templo, e aí numa oração nós dizemos: somos pecadores, ó Deus, nos perdoa. Mas se acabar o culto, aí nós todos saímos, alguém chegar pra gente e falar assim: você está errado nisso, naquilo, ou não sei o que lá mais, a vontade que ele tem é dar um soco no nariz dessa pessoa. Palavras fortes do John Stott, mas elas são verdadeiras, não são? Nós, teoricamente, admitimos que somos pecadores, mas não gostamos que ninguém aponte o nosso erro. Isso nos incomoda, porque nós temos um conceito muito elevado de nós mesmos e achamos que somos melhores que os outros. E aí a nossa tendência, conscientemente ou não, é de sempre pensar assim, pensar ou falar: ah, mas esse pecado é pequeno, né? Não tem nada de mal, não tem nada de mais, é um pecado simples, faz mal para ninguém. Ou então: você não tem moral para falar de mim, você acha que você é melhor do que eu por acaso? Ou então: ah, mas a fulana, ela é pior do que eu. O fulano fez isso e aquilo, não sei o que lá, faz assim. Ou então a gente se refere a uma outra pessoa, um líder político. A gente inventa o líder político que vira o bode expiatório. Uma classe política, um partido, uma ideologia política, e joga toda a culpa nele, né?
a culpa é do partido político tal. Quem é dessa ideologia, todo mundo é errado, é burro, é retardado, idiota, imbecil, não tem inteligência nenhuma, é gente imoral, desonesta, corrupta, safada. Ou seja, nós projetamos os nossos problemas naquele partido político. Eu não gosto deles, eles são errados. O problema continua comigo, o problema continua em mim. Não adianta a gente ficar, a culpa é dele, a culpa é dela, você não tem moral para falar de mim, o outro é pior do que eu. Não, vamos parar com isso, temos que parar. Aí que entra a mensagem de João Batista, porque ele desafiou todos ao arrependimento, todos, cada um de nós. Nessa hora eu me lembro de Isaías, eu citei aqui os profetas antigos, não mencionei o nome de nenhum deles, menciono agora Isaías. Aquele texto muito conhecido, a visão no templo, quando ele recebe, ele tem uma visão. A impressão que eu tenho quando eu leio o texto é que Isaías foi para a cerimônia fúnebre do rei de Israel, rei de Judá, perdão, rei de Judá que havia falecido. Me parece, essa é a minha impressão quando leio o texto, que naquele momento Isaías teve uma visão. Quem estava ao seu redor não viu nada, só ele. E ele viu o próprio Senhor no trono. É muito interessante, porque o rei morreu, mas a visão de Isaías mostra o Senhor, Javé, Adonai, do templo, do universo. Aí, nessa hora, Isaías entende, ai de mim, eu sou pecador, eu vivo no meio de um povo pecador. Ou seja, nós todos somos pecadores. Nós todos. A mensagem de João Batista nos desafia ao arrependimento. Para quê? Para nos prepararmos para a vinda do Messias. O advento é para preparar os fiéis para que celebrem corretamente o Natal. Então, nesse segundo domingo do advento, que hoje somos exortados a que olhemos para nós mesmos, não olhar para o outro não, nem olhar para aquele partido político que eu criei como meu bode expiatório, o bode expiatório da nação. Vamos acabar com eles. Teve um líder político que falou isso, né? Vamos matar todo mundo que é daquele partido, aí o Brasil vai virar o paraíso na terra. Leia do engano, como diz um amigo meu, leia do Ivo engano. O problema vai continuar por quê? Porque o problema está em nós, está em mim, está em você que está me acompanhando aqui agora. Nós somos parte do problema e não da solução. A solução, pela fé, é Jesus que nos traz. O Batista nos desafia que olhemos para nós mesmos e consertemos o que está de errado na nossa vida. Faz sentido para você? Eu espero que sim. Compartilhe os seus pensamentos a respeito. Clique aí na mãozinha do joinha. Ajude a compartilhar também esse conteúdo com outras pessoas que você acha que poderá ser útil para elas. Inscreva-se aqui no Fé Café. E se você já se inscreveu, muito obrigado. E que você tenha um tempo de advento, você e a sua família, com muita paz.